E aí pessoal, tudo bem? Acho que a imagem hoje está meio escura, mas acho que vai se acertando na medida em que o vídeo for, a gente for fazendo o vídeo, a imagem vai melhorando, tá? Hoje, primeiro, eu me chamo Harley, né? Sou um dos psicólogos Harley Pacheco, um dos psicólogos do IPSI, e hoje eu vou falar para vocês aí metodologia de pesquisa para trabalhos de pós-graduação, mas isso vale para sua graduação também, tá? São dicas que você realmente vai usar. Não é esses vídeos aí que ensinam coisas que só dificultam mais. Aqui o objetivo nosso é tentar tornar o teu trabalho mais fácil. Primeiro eu quero pedir que você visite o site do IPSI, www.ipsi.com.br. Curta a nossa página, né, nossa fanpage no Facebook, que é IPSI, IPSCE. Siga a gente no Instagram, @IPSI. Se quiser me seguir também não tem problema, é Harley Pacheco, tá? Me segue lá no Instagram também e motiva a gente, né? Pode ser que eventualmente passe os anúncios aí embaixo, não precisa comprar nada, tá? Mas dá um clique nele para ele abrir aí, até para motivar o nosso trabalho. Bem, por que eu vou falar nesse assunto? Porque eu tenho observado que nos últimos... Primeiro que eu me formei em 2012 pela São Marcos, tá? E eu tenho percebido, né, que nos últimos anos aí de cursos tem virado meio que bagunça no Brasil. Está tendo muito curso de graduação, muito curso de pós-graduação, e isso tem se intensificado de uma forma cuja qualidade parece que não está acompanhando o mesmo ritmo, né? E aí, um projeto de pós-graduação, um projeto mesmo de graduação, de um trabalho de conclusão de curso, mas mais especificamente um trabalho de pós-graduação, ele exige da gente, qualitativamente, certa autonomia, criatividade e rigor, tá? Por quê? Autonomia. Nós temos que ser capazes de criar um projeto. Por quê? Porque a gente vai precisar apresentar projeto na vida da gente, né? Na faculdade, mas também na rua, né? Criatividade, por quê? Porque a gente tem que pensar em temas que as pessoas não estudaram ainda, tá? Só se for algo muito, mas muito diferente, assim, que de repente seja interessante você fazer uma análise sistemática, né, de um texto que já foi bastante batido. E rigor, tá? Também tem que ter rigor. O que é ter rigor? Rigor é você seguir exatamente uma metodologia científica. Ciência, meus amigos, é conhecimento. Científico é metodologia. Você precisa usar uma metodologia com muito rigor para ela ser considerada científica. Tá? Primeiro, precisa estar claro, fica claro para a gente que os trabalhos devem ter citações. Legal? Todo trabalho tem que ter uma citação, tem que ter citações diversas. Diversas mais ou menos. Por quê? Uma citação, ela tem que aparecer como um processo de diálogo entre você que está lendo, que leu um texto, e o autor que escreveu. Por exemplo, eu não estou conversando com você agora? Sim, a gente está conversando. Então, se você for citar alguma coisa que eu falei aqui, ou que eu falei em algum das outras aulas, você tem que dizer assim, ó, você tem que falar com palavras que endossem a nossa conversa, que sejam uma compreensão sua da nossa conversa. Por quê? Você tem que pensar, você não pode reproduzir a citação, você tem que pensar. Tá? Então a citação ela tem que aparecer como um diálogo crítico entre nós dois. E entre, no caso, você, né, e os autores que você leu. Beleza? Uma coisa que eu tenho que enfatizar e que eu observo muito no dia a dia, mais com os leigos, tá? E é que existe certo sincretismo epistemológico. O que é isso? Vou dar um exemplo na psicologia, mas pode acontecer e acontece em todas as áreas. As pessoas citarem para endossar um argumento, no seu trabalho está argumentando alguma coisa. Para endossar isso aí, o cara cita Freud, que é psicanalista, e Skinner, que é behaviorista. Mas está errado, porque os caras pensam diferente. Não tem como você formatar um raciocínio usando duas linhas de pensamento totalmente diferentes e antagônicas. A mesma coisa, por exemplo, um cara que vai estar fazendo um trabalho de economia, aí ele fala que a economia é boa porque Marx diz que é boa, e para confirmar ele ainda cita Skinner e cita algum pai aí da Henry Ford, que é um cara extremamente capitalista. Ou seja, ele está misturando alhos com bagulhos, entendeu? Com bugalhos. Então, não pode. Sincretismo epistemológico não pode.
beleza? Não pode, não pode mesmo. Na minha opinião pessoal, de todas as faltas graves que podem acontecer no trabalho de conclusão de curso, numa dissertação num trabalho de pós-graduação, sincretismo epistemológico. Isso acontece pouquíssimo no mestrado e não acontece no doutorado, muito menos no pós-doutorado, né? Porque os caras lá já têm autonomia e não estão fazendo um trabalho meramente para recalchutar a má formação de pesquisador. A gente precisa estar atento para não misturar posições divergentes, que é o que eu estou falando agora, né? Assim, pessoal, como eu falei, criatividade, né? Não vamos fazer um trabalho acerca de um tema que já está batido, que a gente só reproduz informações óbvias que todo mundo já sabe. Isso é idiotice, tá? Uma das coisas que eu gosto muito da psicologia e que eu gosto muito até pessoalmente é que, assim, eu penso que isso é bem particular, tá? É uma definição bem minha, bem pessoal, um raciocínio bem pessoal. Você, nós temos que ser pesquisadores, tá ligado? Pesquisadores que vão alcançar alguma coisa para a humanidade. Agora ficar pesquisando aí para trabalho não servir para nada, é melhor não fazer. A gente escuta, hoje como tem muita graduação aí, tem muita pós-graduação, os caras fazem uns trabalhos que só servem para piso de porta, né? Que ninguém vai fazer, que não serve para nada, entendeu? Assim, pra vocês terem noção, eu não vou falar que o meu trabalho foi bom, até porque eu tirei uma nota péssima nele, né? Só que eu postei ele na internet, a galera tá usando, tá citando, já vi gente me questionar. Eu acho que tem que fazer a mesma coisa, tá? Esse trabalho ele tem que ter alguma utilidade. Cabe a gente ressaltar a maior diferença entre o trabalho de pós-graduação ampla, né, e a de pós-graduação, que tem dois tipos de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, né? A ampla é a convencional, e o mestrado e doutorado são aquelas pós-graduações que são realmente mais balas, né? Mais ou menos, porque o mestrado, como é pago, a parte de gente faz aí, até para ir na internet. Já o doutorado não, o doutorado é uma pegada diferente, o cara não pode trabalhar, é integral, e aí com o surgimento ainda desses mestrados profissionais está banalizando um pouco mais. Entretanto, ainda é um negócio meio hardcore, tá? Nos cursos de pós, os alunos aprendem a pesquisar, né? Por que os alunos aprendem a pesquisar? Porque é o momento onde a gente recalchuta, início eu me incluo, a incompetência do nosso curso de formação em desenvolver pesquisadores e cientistas, né? No mestrado, por exemplo, embora ainda seja o início da formação de um pesquisador, espera-se que ele tenha autonomia para escolher um tema e originalidade, enquanto que no doutorado espera-se completa autonomia. O cara tem que ter completa autonomia do que ele vai estudar, né? Na pós-graduação não, a gente faz qualquer rolhada lá e tem como ele estar pagando a faculdade, só repete mesmo de forma muito ruim, né? Um trabalho de doutorado é outra realidade, né, meu? Você tem que ter total autonomia, completa autonomia, total originalidade, assim, uma ampla criatividade evidente, tá? Para quê? Mas, de novo, para solucionar um problema. Você não vai ver um trabalho, não deveria haver um trabalho de pós-graduação, no sentido de doutorado, fazendo pesquisa nada a ver. Primeiro que não existe, na maioria das vezes, aliás, todas as pesquisas elas surgiram para resolver problemas, mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a ciência ela não é neutra. Vou abrir um parênteses aqui, porque não tem como a gente não falar disso. A ciência ela não é neutra, esquece, isso é babaquice que a gente escuta na escola, babaquice que a gente escuta de leigo. Ciência não é neutra, a ciência ela trabalha em favor de alguma coisa ou de alguém, tá? O cara que vai pesquisar a cura da AIDS, ele está pesquisando a cura da AIDS porque ele é bonzinho? Não, ele está pesquisando a cura da AIDS porque a indústria farmacêutica exige isso dele, tá? O cara vai pesquisar uma medicação para esquizofrenia. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele eu quero ser bonzinho. Não, o cara não é bonzinho. A ciência ela não é boazinha nesse sentido. Ela segue as forças de produção, né? Então, ela deveria trabalhar em favor da resolução de problemas. E ela deve fazer isso, ela tem que fazer isso, eventualmente não faz por conta das forças de capitais. Por exemplo, eu entrei no site da Universidade Americana esses dias e fui ver a lista de pesquisas lá que os caras fazem. Elas não tem nada a ver, tá ligado? Nada a ver assim. Se você for parar para avaliar, é uma resolução de um problema, mas não é só um problema que dá
ajuda a humanidade? É um problema que não resolve porra nenhuma. Tipo, como que a bola de futebol corre mais rápido? Que tipo de som motiva mais os soldados? Bagulho muito nada a ver. Assim, lógico, né? Há quem financie, por isso que são feitos, mas não é a cura de uma doença, por exemplo, né? Aí tem um outro ponto que nos trabalhos de mestrado e doutorado tem, e no doutorado tem que ter mais, né? Que é um envolvimento político existencial, que é o que a gente está falando agora. Isso tudo que a gente falou é envolvimento político existencial, para resolver problemas, obviamente, que afligem a sociedade. Numa graduação, a gente não é exigido dos alunos que ele tenha amplo domínio de um tema. Por isso que você vê muita revisão bibliográfica. Na MBA, nas pós-graduação, normal, convencional, ampla, assim, é mentira, né, meu? É uma mentira. Você faz uma graduação, é uma mentira. A graduação está te tirando, está gastando dinheiro. Serve para te dar noções, né, de onde ir, para onde ir, de onde vai, de onde vem, como é que chega e tal. Porque você não teve isso na graduação. Tá? Já no mestrado, espera-se domínio teórico. Por isso só que o aluno não precisa ter 100% de domínio. Por isso que ele vai sempre procurar uma professora, uma linha de estudo que já existe, uma faculdade, né? Já no doutorado, não. No doutorado, espera-se domínio total, teórico total. Né? Em que não apenas o cara se apoia nas teorias, né? o doutor, mas onde ele interage com ela para solucionar problemas políticos existenciais em consonância com o momento histórico da sociedade. Por exemplo, o cara que é doutorado, ele pode conjecturar baseado em indícios, né? Eu ia dizer assim, ele pode concluir as coisas, mas não pode, tá? Doutor não conclui nada. Quem conclui são os pós-doutorados, tá? Embora eu ainda ache isso certa ingenuidade. Porque ninguém conclui nada, você não tem como concluir alguma coisa. A ciência não está evoluída a esse ponto e o ser humano também não tem competência para concluir nada. Mas doutores já é aceito que ele conclua alguma coisa, mas mas ainda não é o cara que pode concluir. Quem pode realmente concluir são os pós-doutores. Mas o doutor ele já pode conjecturar e gerar hipóteses, tá? Levantar novas possibilidades, enquanto nós, meros mortais, apenas nos apoiamos nas teorias, tá? Nós usamos elas, nós colocamos-as em prática. Não se trata de aprender e se apropriar do conhecimento, mas de fazer o conhecimento avançar, né? Aplicando instrumentos aos objetos e situações. Tá? É criar teoria. Criar teorias não, teorias e práticas. Quando a gente fala de originalidade, o que é originalidade? Originalidade não significa você fazer alguma coisa nova. Tá? Quando a gente fala originalidade, a gente quer dizer que você precisa voltar às origens, explicando um esclarecimento original ainda não percebido. Por exemplo, você não precisa inventar a roda. Isso é um termo legal, você não precisa inventar a roda, mas tem que dizer por que a roda funciona e como ela pode funcionar melhor. Basicamente é isso, né? Entendeu? Já um doutor poderia criar uma roda nova. Um pós-doutor poderia criar uma roda nova e aplicar a roda nova, dizer que funciona baseado em evidências. Só que você tem que falar, lógico, esclarecimentos que não foram percebidos, né? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que e que eu apanhei muito, eu particularmente, não existe lugar para espontaneidade, né? Para espontaneísmo. O que assim, não pode ter diletantismo. Tem que ter lógica, tem que ter competência, compromisso e disciplina. No trabalho científico, nós temos os objetivos, né? Que é o objetivo de demonstrar dissertativamente um raciocínio lógico mediante a argumentação. Tese, né? Comprovando aquilo que queremos mostrar por meio de procedimentos coletados por pesquisas, dados empíricos e reflexões interpretativas, né? Vou falar uma reflexão que você acha, né? Mas a reflexão interpretativa acerca da teoria. A tese, ela é um trabalho de maior representatividade científica, né? Porque você tem lá o trabalho de conclusão de curso, que é da monografia, você tem a dissertação e você tem a tese, né? São coisas diferentes. Monografia graduando, dissertação
MBA é projeto final de curso, né? Mestrado é dissertação e, como eu falo, tese só quem cria é o doutor. Numa tese, além de colocar um problema, você aponta uma solução demonstrando hipóteses, né, levantando e convencendo os leitores por meio de argumentação lógica rigorosa, construída e fundamentada com evidência. Não é só você falar que acha, né? A dissertação deve concluir, deve cumprir exigências e igualmente a monografia, mas precisa necessariamente apresentar certa originalidade, pois é um tipo de iniciação científica de exercício orientado, tá? Muitas vezes as dissertações do mestrado e os projetos de MBA, de pós-graduação, e até mesmo teses que são reduzidas ao levantamento meramente experimental, mas isso está errado, não pode fazer pesquisa só experimental, tá? Por quê? Porque bem, a pesquisa experimental ela é válida. Isso é válido porque possibilita dados para os assuntos que são poucos estudados, né? Mas, na verdade, uma dissertação, uma tese, um trabalho de conclusão de curso, né, uma monografia, um projeto, ele deve oferecer mais que isso. Ele tem que ter reflexões, né, interpretativas. Não se resolve nada e não se demonstra nada se você não refletir, né? Então, isso a gente tem que apresentar. Não queremos agredir, a gente não pode agredir aqui no nosso vídeo, ou você aí, nenhum trabalho, mas a gente tem que tem que aprender a interpretar, argumentar, dissertar e apreciar, tá? Uma coisa que eu tenho percebido e que eu tenho lido muito é que as pessoas postam trabalhos de final de curso como dissertação ou como tese, né? Mas na verdade são meros ensaios. O ensaio é um trabalho formal, discursivo e concludente, mas não é tese, mas não é dissertação. No ensaio, o autor, que é você ou a pessoa que está escrevendo, defende uma posição, mas sem se apoiar rigorosamente em aparatos empíricos e bibliográficos como nas teses. Por que eu estou falando isso? Porque se você quer fazer um trabalho científico bem feito, não pode ter só pesquisa científica, não pode ter só experimento, não pode ter só dissertação, não pode ter só revisão bibliográfica. Tem que ter aparato empírico. Tem que ser tudo tem que... deixa eu te dar um exemplo aí para você entender. Vamos imaginar que você está fazendo alguma coisa, um carro. Você tem que mostrar de várias formas que aquele carro é seguro, não pode ser de uma forma só. Tá? Quando você faz isso de uma forma só, no TCC é um ensaio, no trabalho é um ensaio, não é uma tese, não é uma dissertação, não é uma tese nem uma dissertação, tá? A gente encontra muito trabalho de doutorado aí confundido com tese, mas que na verdade são ensaios, tá? Só que por um lado eles são muito bem aceitos porque o cara mostra lá uma maturidade intelectual e muito rigor no que fala, né? Muita propriedade. Então, de uma maneira geral é aceito. Geralmente a gente fala, os professores falam pra gente assim, não, você tem que fazer um recorte da realidade para poder escrever isso na sua monografia. Certo. Na tese, na dissertação é a mesma coisa, só que menor, tá? Por quê? A gente não fala de tudo. A gente fala só do que é substancial e quando necessário. Devemos apenas citar as fontes necessárias para uma compreensão, né? Sem citar demais. O processo de orientação que a gente sofre nas faculdades, nas escolas, é uma questão difícil de expor, porque existem diversas visões, né, de como isso deve ser feito. Tem professor que deixa, tem orientador que deixa a gente mais à vontade, tem orientador que é mais carrasco, mas eu acho que é legal, eu agradeço muito ao professor Edmar Costa, que é psicólogo em São Paulo, deu aula na São Marcos, porque a gente conseguiu fazer um trabalho em qual ele me orientava como orientando, né? E eu não fiquei largado, mas também não era chicoteado, e ele era um interlocutor crítico que exercia autoridade legítima, obviamente, decorrente aí de um processo de orientação comigo. Isso foi muito bom. A minha nota não foi boa porque realmente eu desleixei no final, mas enfim, isso não quer dizer nada. O trabalho foi aprovado e tinha uma razão, tinha aplicabilidade e tem aplicabilidade. Mas enfim, um trabalho de monografia, ele é fruto da maturidade intelectual de nós alunos, né? E ele precisa de cada vez mais amadurecimento. O trabalho do orientador é justamente estar pronto para nos apoiar nisso aí. Existem diversos cursos que, na internet mesmo, no YouTube mesmo, que se propõem a nos ensinar e que tem o objetivo de criar o contexto necessário para a evolução nossa, nos fornecendo instrumentos.
Mas a realidade é que há um grande abismo entre a disciplina que nos possibilita o crescimento esperado. Né? Os cursos, principalmente de pós-graduação, eles têm se limitado a preparar a gente para um curso de pós-graduação, mas não prepara a gente para uma própria graduação. Né? Vocês entenderam o que eu falei? Os cursos de pós-graduação, eles se limitam a preparar o aluno para um curso de pós-graduação, quando ele na verdade tinha que nos preparar para a própria pós-graduação, para efetivamente realizar as pesquisas, os projetos nas faculdades, nas empresas. Né? O que eu quero dizer é que um trabalho é complexo. Seria ingenuidade minha e de qualquer pessoa achar que a gente consegue dar todas as diretrizes. Né? O que a gente pode fazer aqui é dar certa orientação, determinando e delimitando coisas que são comuns. Né? Eu preciso te lembrar que é bom, sempre quando você quiser fazer o seu texto, agora eu vou falar mais, né? Você sempre usar parágrafos pequenos, dando os espaços, né? Citando as fontes, lembrando que um texto com muita citação é ruim, tá? Que mostra insegurança. Um texto sem citação mostra desconhecimento. Você tem que começar, citar, fazer citação um número suficiente. Só quando eu falo um número suficiente, não é você citar muito, não é você reproduzir, né? Não é a citação direta, até porque citação direta não existe, tá? Isso é uma balela. Citação direta é cópia. O que é bom mesmo são citações que você chama de indireta, porque você conversa com o autor, que nem a gente está conversando aqui. É você pegar isso que eu estou falando, interpretar e escrever o que você entendeu e que seja correlato com o que você está falando. Isso é uma citação de verdade. Né? Citação direta, isso é babaquice, isso não existe. Tá? Eu tenho aqui eu estou com 2 livros aqui, na verdade, que falam de citação direta, mas isso é palhaçada. Né? Citação direta. Fazer citação indireta, que é quando você entra no processo de reflexão com o autor. Tá? Eu não vou falar no vídeo de normas, diretrizes da ABNT, porque isso é uma babaquice, né, meu? O que importa é o que a gente está falando aqui, é você ter maturidade intelectual, é você ter criatividade, autonomia, domínio da teoria, saber aplicar os experimentos, aplicar todas as formas de experimento, a empírica, a positivista, né? A experimental, que é o uso dos procedimentos, né? A pesquisa, fazer uma análise sistemática mesmo do estado da arte de um tema. Lembrando que as citações, tanto as citações quanto os resultados dos experimentos e das pesquisas, elas têm que estar claras, tá? De modo que qualquer pessoa consiga fazer exatamente o que você fez. Harley, como eu sei que um experimento foi bem feito? Dá na mão de outra pessoa. Se o cara conseguir realizar, você fez bem feito. Porque tem que estar tão pormenorizado que qualquer pessoa consiga reproduzir, esteja claro o suficiente para a pessoa que possa reproduzir. Né? E só para não perder a linha de raciocínio, indique a referência bibliográfica, tá? Geralmente o pessoal pede as regras da BNT, geralmente não sempre, né? Entretanto, ninguém sabe ao certo quem são essas normas, tá? Portanto, apenas devemos seguir um padrão, tá? Ou seja, apenas usar as normas da BNT como referencial teórico. Por que eu estou falando isso? Eu vou citar o meu TCC também, mas eu vou citar o TCC de outras pessoas que eu assisti, vou assistir os trabalhos de pós-graduação que eu assisti de outras pessoas também. Tá? É pedido as normas da BNT, mas ninguém sabe. Chega no teu professor e fala assim: professor, como usa a citação condensada? O animal não vai saber. O seu professor, se ele não souber isso, ele é um animal, entendeu? Ele tem que estudar. Citação condensada é quando você indica, é uma citação indireta, na qual você pegou um texto, um artigo inteiro, um conteúdo, sei lá, racionalizou ele inteiro e trouxe. É uma citação indireta grande, resumindo, entendeu? É isso. Só que você não vai escrever lá, condensado, né? Você pode até deixar com um rascunho para você saber, mas você tira isso. Você deixa só para você citar, para você saber o que é condensado e o que é direto, né?
que é indireto e tal. E para você poder depois, num segundo momento, eu lembro de um fato que eu fiquei passado, né? A minha banca lá na faculdade, eles olharam e começaram a rir porque tinha uma situação condensada lá. Aí eu lembro que eles viram, esse é leite condensado, cara. Eu falei assim, cara, e eu tava pensando, acho que assim, sabe, eu não briguei, porque eu tava numa situação ali que eu tinha que apresentar um trabalho, né? E só que eu olhei assim e falei, pelo amor de Deus, esses professores são uns tapados, vocês são do meu orientador, que só pediu para retirar a palavra condensada, né? Esses professores são. Pior que eram 2 doutores, né, mano? 2 não, porque o professor até mandar um salve para ele, que o Thiago Lopes, ele sabia o que era, né? Thiago Lopes de Oliveira, doutorado pela CUT, tá? Ele sabia o que era Ele também disse, ó, só tira essa palavrinha aí. Estação condensada, pessoal, é quando você pega esse texto inteiro que a gente falou, tudo que a gente falou aqui, pega ele, condensa as informações e expressa. É um tipo de citação indireta grande, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente é exigido pelas normas da BNT, mas ninguém sabe para que serve, de quem fez, para onde vai. Cara, alguém fez as normas da BNT, alguém tem interesse financeiro nisso. Tem que você usar essas normas, tem que comprar o livro, tem que ter uma parte de tem interesse, não é de graça. Mas enfim, pedem essa porcaria, então usa, né? Bem, pessoal, o nosso objetivo aqui foi te dar uns caminhos, umas dicas, né? Mas sempre parágrafos pequenos, né? Aliás, citações de maneira suficiente, sempre refletindo com o autor. Use pouquíssimas ou não use citação direta, use sempre a indireta ou a condensada. Lembrando que a condensada você não coloca a palavra, a indireta você cita você não coloca de onde você tirou, né? Mas você cita depois no final lá o que é e onde está. Ela não é obrigada você fazer dizer exatamente a página, tá? Porque é uma reflexão sua em cima de um texto de outra. Lembra-se que eu falei assim, porra, a gente se apoia na teoria? É isso, uma situação condensada é isso. E lembrando, resumo pequeno, tá? Mas ele tem que refletir, expressar fielmente o conteúdo, assim como o título é muito importante, porque os professores não falam, mas o título é importante. Quando alguém lê o título do seu trabalho, tem que refletir exatamente o conteúdo. Se não for, está errado. E está errado e é gravíssima a falta, tá? Um livro, a gente vê muito livro aí que você lê o título, o texto tem nada a ver com nada. Está errado isso aí, é incompetência de quem escreveu. O título do trabalho, do texto, do livro, ele tem que refletir com fidedignidade total o conteúdo. Beleza? Use poucas citações diretas. Resumo o título. Muita citação indireta. Na verdade, muita condensação, pouca citação, e as que tiver sejam diretas e pouquíssimas ou não use diretas. Política existencial, você tem que resolver um problema, originalidade, criatividade, autonomia e rigor. Usar sempre todos os métodos possíveis para corroborar o que está dizendo. Jamais, em hipótese nenhuma, usar conclusão, concluir, o termo concluir, porque no trabalho eles pedem que a gente faça uma conclusão. Coloca lá outra palavra, considerações finais ou coisas afins, porque a gente, como eu falei, não conclui nada. Quem conclui são os doutores e os pós-doutores, tá? É isso, basicamente. Se tiver alguma dúvida, posta aí. Se tiver alguma quiser que eu leia, se o TCC ou o Fred, ou o Marco, algum de nós do IPS ler, manda aí que a gente lê, menor problema. Professor, preciso mandar um salve. Eu queria mandar um salve ao professor Leonardo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Fluminense. Bem, eu vou mandar em outro vídeo porque não lembro, tá? Mas foi meu orientador, foi um dos meus orientadores na graduação. Me orientava foi o Edmar, mas esporadicamente eu entrava em contato com o professor Haroldo Rodrigues, da aula em Nova York, na Universidade dos Estados Unidos, e um professor da Faculdade Fluminense. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem gostado, também não assiste mais, mas de qualquer forma, dá um clique aí no like, beleza? Valeu, qualquer dúvida, embaixo. Thanks.